Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo de A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein. Sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Continuando o capítulo 11, Gênese Espiritual, a gente vai para o item Encarnação dos Espíritos. Parágrafo 17. O Espiritismo nos ensina que, em maneira, se opera a união do espírito e do corpo na reencarnação. Ou melhor, na encarnação. O espírito, pela sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma ação direta sobre a matéria, sendo-lhe necessário um intermediário. Esse intermediário está no envoltório fluídico, que faz, de alguma sorte, parte integrante do espírito. Envoltório semimaterial, quer dizer, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é aurido no fluido cósmico universal, que sofre, nessa circunstância, uma modificação especial. Esse envoltório, designado sob o nome de perispírito, de um ser abstrato, faz um ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento. Ele o torna apto para agir sobre a matéria tangível, do mesmo modo que todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais poderosos motores. O fluido perispiritual é, pois, o traço da união entre o espírito e a matéria. Durante a sua união com o corpo, é o veículo do pensamento, do seu pensamento, para transmitir o movimento às diferentes partes do organismo que agem sob o impulso de sua vontade e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Ele tem por fio condutor os nervos, como no telégrafo o fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. 18. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico que não é outra coisa senão uma expansão do seu perispírito liga-o ao germe para o qual se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta, sob a influência do princípio vital material do germe. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, une-se molécula a molécula com o corpo que se forma. De onde se pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, toma, de alguma sorte, raiz nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa. E, então, ele nasce para a vida exterior. Por um efeito contrário, essa união do espírito e da matéria carnal, que se cumpriria sob a influência do princípio vital do germe, quando esse princípio deixa de agir em consequência da desorganização do corpo, a união, que era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força deixa de agir. Então o perispírito se desliga, molécula a molécula, como estava unido, e o espírito se entrega à sua liberdade. Assim não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Desde o instante que se segue à morte, a integridade do espírito está inteira, que as suas faculdades adquirem mesmo uma penetração maior, ao passo que o princípio de vida está extinto no corpo. É a prova evidente de que o princípio vital e o princípio espiritual são duas coisas distintas. O Espiritismo nos ensina que, pelos fatos que nos faculta observar os fenômenos que acompanham essa separação, algumas vezes ela é rápida, fácil, doce e insensível,
De outras vezes é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, segundo o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. Parágrafo 20. Um fenômeno particular igualmente assinalado pela observação acompanha sempre a encarnação do espírito, desde que este é preso pelo laço fluídico que o liga ao germe, a perturbação se apodera dele. Essa perturbação cresce à medida que o laço se aperta, e nos últimos momentos o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de sorte que ele nunca é testemunha consciente do seu nascimento. No momento em que a criança respira, o espírito começa a recobrar as suas faculdades, que se desenvolvem à medida que se formam e se consolidam os órgãos que devem servir para a sua manifestação. Parágrafo 21. Mas ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, ele perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente. Aptidões que estavam momentaneamente estacionadas em seu estado latente e que, em retomando a sua atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor o que fazia precedentemente. Ele renasce. O que se fez pelo seu trabalho anterior é, para ele, um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Assim, ainda se manifesta a bondade do Criador. Porque a lembrança de um passado frequentemente penoso ou humilhante, juntando-se a amarguras de sua nova existência, poderia perturbá-lo ou entravá-lo, e ele não se lembra senão daquilo que aprendeu, porque isso lhe é útil. Se algumas vezes conserva uma vaga intuição dos acontecimentos passados, é como a lembrança de um sonho fugido. É, pois, um homem novo, por ancião que seja o seu espírito. Ele se apoia sobre novos hábitos com a ajuda dos que adquiriu. Quando ele entra na vida espiritual, o seu passado se desenrola aos seus olhos e julga se empregou bem ou mal o seu tempo. Parágrafo 22. Não há, pois, solução de continuidade na vida espiritual, apesar do esquecimento do passado. O espírito é sempre ele, antes, durante a encarnação e depois dela. A encarnação não é senão uma fase especial da sua vida, da sua existência. Esse esquecimento não ocorre mesmo senão durante a vida exterior de relação. Durante o sono, o espírito, em parte desligado dos laços carnais, entregue à liberdade e à vida espiritual, lembra-se, sua visão espiritual não é mais tanto obscurecida pela matéria. Quer dizer, ou seja, durante o sono, o espírito, embora tenha a matéria esquecido o passado, em sonho ele pode recobrar a consciência de vida anterior. Então ele pode, inclusive, comunicar-se com pessoas que fizeram parte da sua existência anterior, se encarnadas ou não. Tá? Ou seja, é uma outra vida totalmente paralela. 23. Tomando a humanidade em seu grau mais ínfimo na escala intelectual, entre os selvagens mais atrasados, pergunta-se se aí está o ponto de partida da alma humana. Segundo a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, individualiza-se, elabora-se, em passando pelos diversos graus de animalidade. É aí que a alma ensaia para a vida e desenvolve as suas primeiras faculdades pelo exercício. Seria, por assim dizer, o seu tempo de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que se comporta esse estado, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria assim a filiação espiritual do animal ao homem, como há a filiação corpórea. Esse sistema, fundado sobre a grande lei da unidade que preside a criação, responde: é necessário nisso convir à justiça e à bondade do Criador. Ele dá um resultado, um objetivo, um destino aos animais
que não mais são seres deserdados, mas que encontram no futuro que lhes está reservado uma compensação aos seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, mas os atributos especiais dos quais está dotado em sua entrada na humanidade. Atributos que o transformaram e dele fazem um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga de onde saiu. Por ter passado pela fieira da animalidade, com isso o homem não seria menos homem, não seria mais animal como o fruto não é a raiz, como o sábio não é o feto informe, pelo qual começou no mundo. Mas esse sistema levanta numerosas questões, das quais não é oportuno discutir aqui o pró e o contra, mas não mais que examinar as diferentes hipóteses que se fizeram a esse respeito, sem, pois, procurar a origem da alma e as fieiras pelas quais pôde passar, nós a tomamos em sua entrada na humanidade, no ponto em que, dotada do senso moral e do livre-arbítrio, ela começa a incorrer na responsabilidade dos seus atos. Parágrafo 24. A obrigação para o espírito encarnado de prover a nutrição de seu corpo, sua segurança e seu bem-estar constrange-o a aplicar as suas faculdades na busca de exercê-las e desenvolvê-las. Sua união com a matéria é, pois, útil ao seu adiantamento, eis porque a encarnação é uma necessidade. Por outro lado, pelo trabalho inteligente que realiza em seu proveito sobre a matéria, ocorre para a transformação e o progresso material do globo em que habita. Assim é que, progredindo ele mesmo, colabora na obra do Criador, de que é agente inconsciente. 25. Mas a encarnação do espírito não é constante nem perpétua, não é senão transitória, deixando um corpo, não retoma outro imediatamente. Durante um lapso de tempo mais ou menos considerável, vive na vida espiritual, que é a vida normal, de tal sorte que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é pouca coisa comparado ao tempo que ele passa no estado de espírito livre. No intervalo dessas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que aproveita para seu adiantamento os conhecimentos e as experiências adquiridos na vida corpórea. Ele examina o que fez em sua permanência terrestre, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, organiza seus planos e toma as resoluções segundo as quais conta guiar-se numa nova existência, tratando de fazer o melhor. Assim é que a cada existência é um passo adiante na vida do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Que é aquilo que a gente vem sempre falando, né? O período em que nós estamos encarnados é um período em que nós temos que nos desenvolver intelectualmente, moralmente, como ser sociáveis, né, porque nós fazemos parte de uma sociedade, ajudamos uns aos outros a crescermos e, consequentemente, o crescimento da nossa nação, da nossa comunidade. Tá? Então é assim que a gente tem que ser. Esse é o nosso papel aqui quando encarnado. Depois que desencarnamos, nós vamos, primeiro de tudo, ver o que nós fizemos de errado aqui, que poderia não ter sido feito, e termos a oportunidade de refazê-lo numa próxima encarnação. Ah, mas fizemos coisas erradas, prejudicamos muitas pessoas. Então, numa próxima encarnação, estaremos reparando os nossos erros, segundo a lei da ação e reação. Nós, de qualquer forma, iremos colher o que plantamos, mas daquela vez que viemos a colher, tenhamos consciência de que o motivo pelo qual nós estamos vivendo a colheita é pelo mau plantio em vidas passadas. E dessa forma reajustarmos. Não é verdade?
E assim a gente vai se ajustando na nossa evolução. Aqui eles falam, né? O tempo que ele passa na erraticidade, muitas vezes maior do que o tempo que ele passa vivo. Já em outras literaturas, não é dito que exatamente o tempo que se passa na erraticidade é tão maior, e sim um tempo breve, e depois o espírito volta a reencarnar novamente. Isso vai depender, né, segundo o espiritismo, segundo como eles comentam, isso vai depender da evolução do espírito, né? Se ele cometeu muito poucos erros e já se evolui bastante, ele vai demorar mais para tornar a reencarnar. Eu já penso, né, que esse tempo na erraticidade, portanto, essa depuração do espírito está na opacidade que cria esse nosso corpo astral. E aí, portanto, quanto menos opacidade, menos ele está influenciado pelas posições planetárias. Então, menos influenciado pelas posições planetárias, menor as condições astrais para que seu corpo astral seja trazido para a Terra novamente. Tá? Mas essa é a minha interpretação. Seguindo aqui. Parágrafo 26. A encarnação não é, pois, normalmente uma punição para o espírito, como alguns o pensam, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa. Quer dizer que, subtraindo-se à influência da matéria, depura-se, sua vida se espiritualiza, suas faculdades e suas percepções se estendem, sua felicidade está em razão do progresso realizado, mas como age em virtude de seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou má vontade, retardar o seu adiantamento, prolongar, por conseguinte, a duração de suas encarnações materiais, que se tornam então para ele uma punição, uma vez que, por sua falta, permaneceu nas classes inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar por seu trabalho e depuração de si mesmo a duração do período de sua encarnação. Então, quase tudo que nós acabei de comentar, né, ele está reforçando aqui. 27. O progresso material de um globo segue o processo moral de seus habitantes. Ora, como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante, que estes progridem mais ou menos rapidamente em virtude de seu livre-arbítrio, disso resulta que há mundos mais ou menos antigos em diferentes graus de adiantamento físico e moral, onde a encarnação é mais ou menos material e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Sob esse ponto de vista, a Terra é um dos menos avançados, povoado de espíritos relativamente inferiores. A vida corpórea nela é mais penosa do que em outros, como ocorre com os mais atrasados, onde é ainda mais penosa que sobre a Terra, e para os quais a Terra seria relativamente um mundo feliz. 28. Quando os espíritos adquiriram sobre um mundo a soma do progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para se encarnarem num outro mais avançado, onde adquirem novos conhecimentos e assim por diante, até que, não lhes sendo mais útil a encarnação num corpo material, vivem exclusivamente a vida espiritual, onde progridem ainda num outro sentido e em outros meios. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da sua suprema felicidade, admitidos nos conselhos do Todo-Poderoso. Têm seu pensamento, tornam-se seus mensageiros, seus ministros diretos para o governo dos mundos, tendo sob as suas ordens os espíritos em diferentes graus de adiantamento. Assim, os espíritos encarnados e desencarnados em qualquer grau de hierarquia
e que pertençam desde o menor ao maior, têm as suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que são úteis a si mesmos. Os menos avançados, como a discípulos operários, incumbe uma tarefa material de início inconsciente, depois gradativamente inteligente. Por toda parte há atividade no mundo espiritual, em nenhuma parte há ociosidade inútil. A coletividade dos espíritos, de alguma sorte, é a alma do universo. É o elemento espiritual que age em tudo e por toda parte, sob o impulso do pensamento divino. Sem esse elemento não há senão a matéria inerte, sem objetivo, sem inteligência, sem outro motor que as forças materiais que deixam uma multidão de problemas insolúveis pela ação do elemento espiritual individualizado. Tudo tem um objetivo, uma razão de ser, tudo se explica, eis porque, sem a espiritualidade, tropeça-se com dificuldades insuportáveis. 29. Quando a Terra se encontrou nas condições climáticas próprias à existência da espécie humana, os espíritos humanos nela se encarnaram. De onde vinham? Que esses espíritos foram criados nesse momento? Que vieram todos formados da Terra, do espaço ou de outros mundos? A sua presença depois de um tempo limitado é um fato, uma vez que antes dele não havia senão animais. E eles se revestiram dos corpos apropriados às suas necessidades especiais, às suas aptidões e fisiologicamente pertencem à animalidade. Sob a sua influência e pelo exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e se aperfeiçoaram. Eis o que resulta da observação. Deixemos, pois, de lado as questões de origem, ainda insolúvel para o momento, consideremos o espírito, não em seu ponto de partida, mas no momento em que, manifestando-se nele os primeiros germens do livre-arbítrio e do senso moral, o vemos a desempenhar o seu papel humanitário, sem cogitarmos do meio onde haja transcorrido o período de sua infância ou, se preferirem, de sua incubação. Apesar da analogia do seu envoltório com o dos animais, as faculdades morais e intelectuais que o caracterizam, saberemos distingui-los destes últimos, como sob a mesma vestimenta de lã, distinguimos o camponês do homem civilizado. Item 30. Se bem que os primeiros que vieram devem ter sido pouco avançados em razão mesmo do que deveriam se encarnar em corpos muito imperfeitos, deveria haver entre eles diferenças sensíveis nos caracteres e nas aptidões. Os espíritos similares naturalmente agruparam-se por analogia e por simpatia. A Terra encontrou-se assim povoada por diferentes categorias de espíritos, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Os corpos recebendo a impressão do caráter do espírito e esses corpos procriando segundo o seu tipo respectivo, disso resultaram diferentes raças, no físico como no moral. Os espíritos similares continuando a se encarnar de preferência entre os semelhantes, perpetuaram o caráter distintivo físico e moral das raças e dos povos, que não se perde senão com o tempo, pela sua fusão e o progresso dos espíritos. 31. Podem-se comparar os espíritos que vieram povoar a terra a essas multidões de emigrantes, de origens diversas, que vão se estabelecer sobre uma terra virgem. Encontram a madeira e a pedra para fazerem as suas habitações, e cada um dá à sua um cunho diferente segundo o grau do seu saber e seu gênio particular. Agrupam-se por analogia de origens e de gostos. Esses grupos acabam por formar tribos, depois povos, tendo cada um seus costumes e seu caráter próprio. 32. O progresso, pois, não foi uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes, naturalmente, passaram às outras, sem contar que os espíritos, novamente nascidos na vida espiritual, vindo se encarnar sobre a terra, depois dos primeiros aí chegados, tornam a
tornam a diferença do progresso mais sensível. Seria impossível, com efeito, atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens, que se distinguem com dificuldade do macaco, que aos chineses e ainda menos que aos europeus civilizados. Esses espíritos de selvagens, entretanto, pertencem também à humanidade. Alcançaram um dia o nível de seus primogênitos, mas não será isso certamente nos corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral, quando o instrumento não mais estiver em relação com o seu desenvolvimento. Emigrarão desse meio para encarnarem num grau superior e assim por diante, até que hajam conquistado todos os graus terrestres, depois do que deixarão a Terra para passar a outros mundos, mais e mais avançados. Bom, então esse item, né, foi bastante extenso, encarnação dos espíritos, mas eu ainda quero fazer um pequeno comentário. Aqui ele está falando que os espíritos podem ter vindo de tudo quanto é lugar do espaço, ter se encarnado entre os povos que estavam se criando aqui, né? Então, o espírito que veio e abordou um corpo aqui, ele teve, vindo de um outro lugar, teve que ter o seu perispírito de acordo com o espírito, de acordo com o corpo que ele vai abordar, né? Então tem que ter tido isso. E ao desenvolvimento da sua inteligência, trazida já das outras vidas, vai depender, é claro, das suas condições na qual ele se relaciona com as pessoas. Bom, tudo bem. Aí ele cita, independentemente de se for civilizados europeus, dos chineses, sei lá, dos outros povos, né, que eles estão citando aqui, mas na verdade é a visão que está tendo aí, muito geral, né, muito geral, muito primitiva, na verdade, né, porque os povos do Oriente, né, provavelmente tiveram sua evolução anterior aos do Ocidente. Né? Desde que o homem migrou da África para a Ásia. Quer dizer, essa é uma versão que parece estar nesse momento sendo revista, porque foram encontrados ossadas, né, na Ásia, que pode colocar essa origem em dúvida. Será que realmente começou na África e foi para a Ásia e depois para o resto, né? Ou se nasceu na Ásia e da Ásia foi para o resto, né? Foi para a África, para a Europa e tal. Então, aos poucos, aí a paleontologia, né, vai descobrindo isso aí direitinho, a antropologia, né, vão descobrindo isso direitinho, e a gente vai ter realmente, mais para frente, uma origem daquela raça que desenvolve as condições de abordar um espírito inteligente. Seja esse espírito inteligente oriundo aqui mesmo da Terra ou vindo de outros mundos. Aí ele cita a Terra como um mundo que tem lá o seu desenvolvimento bastante, não pode falar assim, atrasado, né? Mais primitivo. E outros mundos que são mais evoluídos. Se a gente pensar aqui no nosso sistema solar, com relação à densidade do planeta, o que me remonta à ideia de que a densidade do planeta também deve estar atrelada à densidade do espírito, que vai abordar o corpo, né? Aqui a Terra é o planeta mais denso do sistema solar, a densidade da Terra. Portanto, na minha visão, o espírito aqui ele tem que ser estar abordando a matéria mais densa. Então seria o espírito mais denso. É como se fala, Júpiter é o planeta mais evoluído. Tá, mas a densidade de Júpiter é bem menor que da Terra. E se pensarmos em Saturno, é menos denso de todos, porque ele tem a densidade menor do que a da água. Então, se a gente pensar na vida material com base na água,
Saturno tem a densidade menor que a da água. Mas isso ainda não, é uma conjectura que não me leva a lugar nenhum, né? Se você gostou dessa leitura, deixa seu like. Se você não gostou dessa leitura, deixa seu like. Ajuda a gente a desenvolver o nosso trabalho. Se chegou até aqui, dá um like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Faça um comentário, né? Divulgue na sua rede social, tá bom? E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria. Sei, oh, ei, sei, oh, sei, oh, ei, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor, quem gosta eu vou obsessor.